Olá, gente. Então, a gente tô aqui com Ana Clara, Laísa e Sabrina, e a gente vai falar um pouco sobre o esporte, e os deficientes que estão entrando, ou que já entraram dentro desse ramo. É muito importante a gente começar abordando, né, sobre a importância no geral do esporte, não só para a saúde da pessoa, mas como para a vida, inteira, né? É uma coisa que rende muito. Então, não só fisicamente, como mentalmente, uma formação física, mental, melhora muito, além da contribuição para a sociedade, né? Biologicamente, né, é muito importante a questão de liberar hormônios que trazem uma sensação de bem-estar, mentalmente, um alívio, um esforço, um dever cumprido, né? Especificamente para a saúde, desenvolve crescimento, ajuda em doenças que poderiam ser desenvolvidas mais tarde, que já seriam evitadas. Uhum. E ajuda também na questão da circulação, né? Esportes que estimulam a circulação e tal. E questão da resistência também. Principalmente o atleta com deficiência, ele pode desenvolver ainda mais e também evitar possíveis complicações da sua doença, né? Sim, Exato, e sim. não essa situação biológica só, né? Mas o esporte em si, no geral, principalmente dentro do esporte assim para deficientes, é uma ferramenta poderosa que ajuda na reabilitação, inclusão social das pessoas com deficiência, é uma ajuda psicológica até. Sim, Isso. sim, com certeza. E acaba até tirando do foco, né? Porque, querendo ou não, as pessoas que têm deficiência, elas passam por problemas como preconceito e tudo mais. Então, quando eles estão no esporte, é como já me falou, né? Libera hormônios que ajudam no bem-estar. E isso ajuda na questão psicológica. Exatamente. É interessante a gente chegar nesse ponto de inclusão social e de a questão de saúde, porque a gente entra num ponto importante, né? A gente vê que, por exemplo, até o esporte ser desenvolvido como uma prática, assim, como diversão e como benefício, a gente teve uma questão histórica muito grande, um tempo histórico muito grande, principalmente dos deficientes, né? Que era uma coisa que tinha muitos preconceitos em relação a isso. Não foi algo da noite pro dia, né? Exatamente. E assim, como que iniciou a entrada dos deficientes no esporte? Até porque antigamente, quem nascia deficiente, né, era considerado uma pessoa como uma praga, um castigo. Então, entrar no esporte, que era uma diversão da época, é um fato muito histórico, de verdade. Exato, é importante até ressaltar aqui, né, como foi que surgiu isso tudo, porque, como vocês disseram, não foi do nada. E na história, assim, contextualizando, o esporte começou, o esporte praticado por pessoas deficientes, começou na Inglaterra nos anos 40. E foi exatamente como a gente falou, como uma medida terapêutica para dar mais qualidade de vida aos militares que eram mutilados durante a Segunda Guerra. E só em 1960 que foi realizada a primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Verão em Roma, na Itália, que aí foi criado o primeiro Comitê Paralímpico Internacional, foi celebrado e tudo mais. Só para ter uma ideia de que, tipo, sempre existiram pessoas deficientes, mas teve um certo momento que tudo isso começou a ser valorizado, a ser colocado em questão e tudo mais. E elas começaram a ser incluídas, né, assim, na sociedade. Exato. E aí a gente tem até hoje a gente tem os Jogos Paralímpicos, né, que acontecem no mesmo ano das Olimpíadas, um mês depois, alguns meses depois, mas aí é algo que dá como mais visibilidade, né, a questão da deficiência e tal. Porque como Sabrina tinha falado, era motivo de muito preconceito o fato de você não ser como os outros, ou você ter a falta de alguma... Como você não como a maioria, né? Exatamente, justamente. Mas eu ainda acho que a gente tem muito a melhorar, sabe? Com certeza, eu acho que a gente está passando por essa fase de adaptação, assim, todo mundo, sabe? Tipo, de incluindo os deficientes. Então, acho que, sim, querendo ou não, é algo muito recente.
Eu acho que a gente tá Com certeza. agora a adaptar as coisas, os direitos, eu acho que na época que a gente tá, acho que eles estão sendo bem mais, como eu posso falar, exigidos, sabe? Respeitados. Respeitados, exatamente. Então, eu acho que atualmente, aos poucos, obviamente, os deficientes eles estão sendo mais inclusos. É tanto que até para conquistar um emprego, um trabalho, antigamente era mais complicado para um deficiente, uma pessoa que tem uma certa dificuldade física e tudo mais. E atualmente é uma coisa que está sendo melhorada, né, aos poucos. Tanto que inclusão social em si, a inclusão social foi colocada em questão há pouquíssimo tempo. Nas escolas, principalmente, criaram comitês, não, tipo direção e coordenação específica para isso há pouquíssimo tempo atrás. Inclusive, poucas escolas têm isso hoje em dia. É como o Sabrina falou, é algo muito recente e a gente está em processo de adaptação a cada dia. Exatamente. Foi muito citado aqui, nessa conversa, em relação à inclusão social, né, atualmente, que é uma coisa muito recente. É importante a gente falar sobre as dificuldades de adaptação. Por exemplo, futebol é um jogo que aparentemente é para pessoas, né, que não tem nenhuma alteração, por exemplo, de deficiência. Mas a gente sabe que existem esportes totalmente adaptados para isso. Por exemplo, basquete, que à primeira vista não era para ser assim um esporte adaptado para a prática de pessoas com deficiência e que foi adaptado, né? A Sim, gente tem um esporte. sabia que até o futebol que tu citou aí também tem o futebol de 5, que é disputado só por deficientes visuais. Tem o futebol Exato, verdade. que é com homens que têm paralisia cerebral e tal. Então, tem essa adaptação, né, em vários esportes. Tá vendo? É um Sim, fato, isso é um fato. Tipo, até gente daqui que tá conversando não sabia. Tipo, isso é muito recente. Tipo, isso é, enfim, chocante de verdade. E eu acho que tem que ser até, tipo assim, tá sendo até mais valorizado atualmente, tipo, Uhum. combinar que a galera que assiste um futebol que, né, pessoas que não têm deficiência é muito maior que, tipo assim, o Com público é maior, certeza. É, então, tipo, mas é uma questão, é algo novo, é algo que são adaptações que estão sendo feitas recentemente. Então é tudo uma questão de tempo para que seja mais valorizado, as pessoas conseguem, as pessoas elas tendem a ter mais respeito com outras modalidades, com adaptações relacionadas à deficiência. e por isso que as Paralimpíadas são tão importantes, né? Porque, de certa forma, como a gente já tem conversado também, dá uma visibilidade maior esses esportes que não são tão Exato. assim no nosso dia a dia. Que a gente não vê exatamente. no jogo de quarta, por exemplo, e a gente não tem É. conhecimento. É tanto que é tão recente para a gente ver que, segundo a folha do UOL, a Paralimpíada ela realmente só foi surgir em 1948. Então, porque assim, porque teve adaptações. E aí existem muitos depoimentos, né, de pessoas que conseguiram 90 entrar dentro do anos esporte. até agora, gente, meu Deus do céu. Quando você para, foi em 98, né? 48. 48. Foi mal. Não, mas quando você compara com as Olimpíadas, os jogos normais, né, das Olimpíadas, Exato. É tipo bem mais atual. justamente as Olimpíadas foi lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. É verdade. É verdade. Real. E é muito interessante que a gente vê em muitos casos, em muitos depoimentos, a superação de cada atleta dentro do esporte, que é uma coisa muito, muito recente, como a gente citou aqui. Tanto que tem um site Saúde Brasil, que conversou com um educador físico, Guigo Lopes, para fortalecer a importância do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é celebrado no dia 3 de dezembro, para quem não sabe. Enfim, esse site Saúde Brasil conversou com esse educador, que há anos trabalha com pessoas que têm alguma deficiência, e ele explicou que, em alguns casos,
a prática do esporte vira uma profissão e pode levar, sim, a pessoa a viajar o mundo inteiro e tudo mais. Aí ele citou a paranaense Jade Malavasi, de 23 anos, que conheceu o professor quando ainda tinha 12. E no centro de reabilitação, tinha um hospital em Brasília, ela recebia aulas de basquete, natação e acabou tomando gosto pelo esporte. Hoje, Jade é uma atleta de ciclismo paraolímpico e em categoria handbike H3, prata nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011 e pentacampeã brasileira. Jade é a quarta melhor no mundo na modalidade. Enfim, tipo, são superações que, como vocês disseram, como a gente estava falando, são coisas desconhecidas. Tipo, a gente falar de Neymar, da história de Neymar, da história de Pelé, todo mundo sabe. Dessas pessoas aqui, ninguém nunca nem viu. E outro exemplo também é Daniel Dias. Ele nada, né? Ele é um atleta de Jogos Paralímpicos. Acho que ele já ganhou umas 24 medalhas por aí. E ele tem uma frase dele que ele escreveu, na verdade, o prefácio do livro O Esporte Paralímpico, Tornar Possível o Impossível. E ele fala exatamente assim, vou ler a notícia. O esporte foi e é muito importante na minha vida, pois sempre acreditei e acredito que se trata de uma grande ferramenta de inclusão social. Nem todos serão campeões no esporte, mas acredito que todos nós, independentemente de nossas limitações físicas, podemos ser campeões na vida. O esporte ajuda muito nesse sentido. Isso foi o que ele colocou no prefácio do livro. Que lindo, né? Então, é o que Laísa falou, né? É algo que realmente tem muita influência e essas pessoas, elas precisam ser mais reconhecidas. Sim. Sá, só para dar uma corrigida aqui, ele já ganhou 24 medalhas. Só nos dois últimos Jogos Paralímpicos foram 14 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Então, Ou seja, força. o que coloca ele num pódio muito maior e o que choca mais ainda é porque um cara que ganha essa quantidade de medalhas e tem zero reconhecimento Ele não é tão reconhecido assim como outros de... Exato. Uhum. É de indignar qualquer um. Além disso, assim, falando para um aspecto mais saudável, mais, né, questões físicas, tem um atleta judoca, que é o Antônio Tenório. Ele é tetracampeão paralímpico, né, ele é deficiente visual. E ele deu um depoimento para a Rede do Esporte, né, que é um programa fechado, dizendo que não só melhorou mentalmente, fisicamente, como a autoestima dele. Porque é justamente aquele negócio de você se ver no fundo do poço, como que sua vida acabou, porque agora você, né, é um deficiente, seja visual, seja, enfim. E ele disse que aumentou muito a autoestima dele em relação a isso, de acreditar que ele era capaz, apesar das dificuldades dele. Não só Exato. no esporte, né? Em vários outros âmbitos, principalmente profissional dele, né? É como uma luz no fim do túnel, como eu falei. O esporte não ajuda só biologicamente falando, no físico, mas psicologicamente. Tipo, por exemplo, não que é mais fácil, não que seja mais fácil, mas uma pessoa que já nasceu com deficiência, que nasceu já acostumando a vida dela a isso, é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa que nasceu normal, biologicamente, digamos assim, e sofreu um acidente ou algo do tipo, e como já me falou, fica lá embaixo, acha que não vai ser capaz de fazer mais nada, que não vai ter mais independência. Daí o esporte surge como uma salvação na vida daquela pessoa. E, enfim, é isso aí. Exatamente. A gente tem outras dificuldades que a gente precisa comentar e que é uma coisa muito crítica. A primeira delas é a questão da valorização no Brasil. Não existe nenhuma valorização, não é só no esporte, a gente vê
por exemplo, nas mínimas coisas como calçadas para deficientes ou adaptação para deficientes, não existe. E muito menos no esporte. A gente vê, por exemplo, dos que a gente falou aqui, que não há reconhecimento nenhum, por exemplo, em propagandas, em televisões, é muito pouco. Além disso, as adaptações, salário, não existe incentivo nenhum. De calçada e tal, eu lembrei. Exemplo disso é quando você está andando de ônibus, né? Pode ver que nem todos os ônibus eles são adaptados para conseguir levar um cadeirante. Nem são todos os ônibus que eles têm aquela adaptação de descer e tudo mais. E, tipo, alguns até podem ter, mas não funciona. Eu já vi casos, tipo assim, quando eu andava mais de ônibus, já teve diversas vezes que não tinha condições de um cadeirante subir para ele se locomover, né? Tipo, sei lá, em qualquer lugar. Ele não tinha como, porque, tipo, não funcionava. Eu acho que, na verdade, foram pouquíssimas vezes que eu já vi um cadeirante realmente conseguir se locomover através de no transporte público, um verdade. transporte público, exatamente. Tipo, foram raras vezes. E é algo que deveria ser essencial, né? Que a gente precisa. Poxa, tá no nosso dia. E tá direitos também. Com certeza. É o Infelizmente. mínimo, Exatamente. né? Ele é um cidadão como qualquer outro, deveria ter direito como qualquer outro, mas Existe vários diretores deficientes, né? Que lutaram muito pelo esporte dos deficientes, lutaram muito. E uma das coisas que eles mais reclamam é a falta de patrocínio e o apoio dos meios de divulgações, né? Que é justamente a televisão, as propagandas. Enfim, não existe. Muito menos uma obra assim qualificada. A falta de material também é muito difícil. Então, assim, falta de patrocínio. É a questão da mídia. Mídia é uma questão que controla muito porque tudo nessa isso é questão. capital, né? Tudo isso leva a um capital que é a falta disso que eles sentem. Porque, querendo ou não, eles têm um gasto bem maior do que, sei lá, um esporte normal, né? Como a gente disse, tem que ter materiais adaptados e tudo mais. E sem a mídia, sem propaganda, não tem capital e eles têm que se virar com o que tem, né? O que complica bem mais. Enfim, é o Brasil. Exatamente. Tem uma frase muito interessante de Ferreira e Botomé, que eram, né, que criticavam muito essa questão e falavam assim, não é possível integrar alguém em uma sociedade cuja estrutura é desintegradora e propensa à marginalização. Essa frase é muito pesada, De fato. Pesado, né? Muito pesada. Mas, assim, né, galera? Apesar dos pesares, dessas dificuldades que a gente encontra e que infelizmente existem, e como a gente, né, vem comentando, tem muita coisa ainda que a gente deve melhorar. Relembrando o que Laísa falou, dia 3 de dezembro, agora tá pertinho, é o Dia Internacional do Deficiente Físico, né? Então, é mais um lembrete aí de que a gente deve dar mais atenção e a gente deve reforçar essa necessidade e a importância de um esporte, a diferença que um esporte pode fazer na vida de um deficiente físico, né? Apesar de suas limitações físicas ou uma certa limitação em uma determinada área da sua vida, ele pode ter uma vida saudável e normal como qualquer outra pessoa, né? Exatamente. E é justamente com esses pontos positivos e com um apoio muito grande de ONGs, né, como o Clara falou, que apoiam isso, que a gente vai encerrar nossa conversa por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E entendido. E aprendido. É isso, gente. Tchau. Obrigada por ter ficado até aqui. Foi muito bom conversar com vocês. Valeu, galera. Beijo, beijo. Tchau, tchau.